Na próxima quarta, como a gente já anunciou aqui, o plenário do STF vai definir qual o grau de detalhamento que tais relatórios deverão observar. E os ministros também vão decidir se poderão ser retomadas as investigações paralisadas por Toffoli em julho, incluindo uma sobre o Flávio Bolsonaro. Então a questão é a seguinte, para deixar bem clara, porque muita gente acaba distorcendo aquilo que a gente analisa aqui e com todas as suas nuances. Ninguém aqui declarou culpa de ninguém. O que se defende, eu defendo há meses, e cada um obviamente fala por si, mas eu vejo a defesa, é de que a investigação vá até o fim. A investigação precisa continuar justamente porque movimentações bancárias atípicas foram detectadas, foram identificadas lá no gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Movimentações na conta do Fabrício Queiroz, seu ex-assessor. Então, o que o PGR está mostrando aqui é que não há pormenores nos relatos do COAF. Então, se houve alguma requisição indevida por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro para algum outro banco, por exemplo, e o Supremo queira encrencar com isso, quer dizer, apontar que isso é uma ilegalidade, etc., isso vai ter de ser analisado, vai ter de ser exposto, vai ter de ser explicado, mas esse é o meu ponto, que eu volto a repetir, nada disso, mesmo que uma eventual quebra de sigilo seja considerada por causa de determinado procurador que tenha eventualmente cruzado a linha, é motivo para aquelas movimentações bancárias atípicas que foram identificadas, que são reais, que estavam no relatório do COAF, que, aliás, apontou 26 deputados estaduais cujos assessores tiveram movimentações bancárias atípicas. Quer dizer, aquela investigação a respeito disso tem de continuar. Se houve algum procedimento ilegal adotado por alguém do Ministério Público do Rio de Janeiro, primeiro, o STF vai ter que apontar isso, vai ter que detalhar isso, eventualmente vai punir os responsáveis, mas as movimentações bancárias atípicas precisarão ser investigadas. O que não dá é para um procedimento que o Supremo Tribunal Federal considere inadequado, anular completamente a investigação, Augusto Nunes, e você passar a ignorar que houve lá R$1.200.000 movimentados, que transações entre pessoas do mesmo gabinete. Isso precisa continuar de alguma forma. Olha, é simples, mas é uma coisa tão inevitável e desejável como a chegada a mudança das estações, tá? Não, ninguém impede, não adianta você ser contra o inverno, ele vem, a primavera vem e tal. As investigações têm que existir quando há qualquer suspeita. Todas as suspeitas devem ser investigadas, todas as dúvidas devem ser dirimidas, ponto. Seja qual for o sobrenome, o cargo que ocupe, qualquer o grau de autoridade que exerce, ninguém está livre disso, nem os ministros do Supremo, nem o presidente do Supremo. O que ele está querendo? O Dias Toffoli e também os seus companheiros de bancada, né? que é a bancada dos libertadores de criminosos, que é a bancada que inocenta culpados. O que eles querem, os ministros? Eles estão fazendo isso porque eles querem encontrar alguma irregularidade cometida pela força-tarefa da Lava Jato, para dizer que não, houve uma requisição ilegal, e tentar anular processo. Exato. É processo que envolve culpado. O resto é conversa fiada. Então é preciso investigar isso sim. Eles estão querendo fazer isso. Agora eu quero ver como é que como dissemos no começo do programa, como é que o Toffoli vai escapar dessa enrascada em que se meteu com a resposta do COAF. Ele está querendo pegar promotores. É isso que ele quer achar. Procuradores. Tá? Agora, ele abriu aí uma porta por onde passam várias irregularidades. Eu não sei se algumas envolvem procuradores, mas certamente tem muita gente boa ali envolvida que não interessa ao Toffoli ver processado. É isso. O resto é conversa. E o que é espantoso é ele estar recriminando o acesso ilegal a dados ao mesmo tempo em que pede um acesso a dados sigilosos
que não poderiam ser requisitados, de exatamente. acordo com os especialistas que estão até pedindo o seu impeachment. Então é nisso que a gente tem de ficar de olho, porque o que está sendo julgado na maior parte desses casos que a gente vê analisados no Supremo Tribunal Federal são os procedimentos de investigação. Não é exatamente as provas, os indícios, pelo menos, coletados a respeito de eventuais crimes cometidos. Então, qualquer coisa que o Supremo quiser modular ali sobre os procedimentos, não podem anular completamente uma investigação que tem base em indícios que vieram à tona. É só isso, porque isso funciona, seja para Flávio Bolsonaro, funciona a mesma coisa sobre Lula, embora a magnitude seja completamente diferente e a gente aqui dá o senso de proporção a tudo. Mas a lógica de você ficar encontrando defeito na investigação para anular casos que foram baseados em evidências é que se mantém. Lembrando que o Flávio Bolsonaro, a sua defesa, fez o recurso lá em julho que gerou essa decisão do Toffoli, que vai ser julgada em plenário, ou seja, pelos 11 ministros da atual composição do STF, na quarta-feira. É claro que qualquer político tem direito à sua defesa e os advogados podem fazer o seu recurso, assim como nós podemos criticar as atitudes que esses políticos têm durante todo esse processo, se os esclarecimentos são convincentes ou se não são, tudo isso a gente vai analisando e a gente critica quando faz pressão, como fez o Flávio Bolsonaro, de acordo com o relato dos demais senadores do PSL, para a retirada de assinaturas da CPI da Lava Toga que investigaria o Toffoli, esse que suspendeu a sua investigação. Então aqui a gente tenta analisar tudo colocando os pingos nos is. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Zé Maria? Olha, esta investigação aí foi iniciada na Lava Jato. E aí lá os procuradores que estavam analisando dados e tal, viu esta movimentação atípica, aliás, várias, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, naquela história lá da Furna da Onça, que era o pagamento, né, de compra de deputados, compra de votos, era um mensalão do Rio de Janeiro. E eles entenderam que esses dados ali, essas movimentações de funcionários, movimentações atípicas de funcionários, não era coisa lá do Furna da Onça, mas preocupante. Havia algo estranho, compatível com a tal rachadinha. E aí começou a investigação. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, Felipe, é o seguinte: o Augusto Nunes, nesse hábito saudável de todos os dias de colocar os pingos dos is, diz aqui: o judiciário julga, legislativo legisla, executivo executa. Dentro do julgamento, o juiz julga e as partes apresentam pedidos e avaliações que o juiz decide ou não. O Toffoli está invertendo, ele está indo além do que é pedido e está apresentando requisições que as partes não estão apresentando. Então, ele está indo além das partes. Um exemplo: o pedido foi do advogado do Flávio Bolsonaro para interromper o processo dele. O que ele fez? Foi muito além. Interrompeu todos os processos que tenham como base COAF, Receita Federal e Banco Central. No caso do Flávio era só COAF. Então, o ministro Dias Toffoli fez o tal da ultra petita, que é um dos motivos para tornar um juiz considerado suspeito. Ele vai além do pedido. O pedido era para Flávio Bolsonaro. Ele estendeu a todos, né? Já é um erro. E agora ele vem apresentando pedidos. Isso aí parece aquela história lá, Augusto, do Francelino Pereira, que recebeu um pedido desses que não se pode negar, de um aliado, de que tinha feito uma prova para o Banco do Brasil, do concurso do Banco do Brasil, e precisava passar. Naquela época era muito difícil. Francelino perdeu o papel com o nome do rapaz. E aí ele tentou saber o nome e tal, não podia, ele mandou passar todos os que tinham escrito naquela região com o sobrenome Silveira Santos. Então é mais ou menos assim. Eu não lembro o nome, se já passa. Todos os Silveira Santos, que aí resolve o problema. Então foi o que fez o Toffoli. Pegou o pedido lá do Flávio e falou: olha, vamos anular todos. E aí, a Polícia Federal, o Ministério Público, estão aí com esse problemão nas mãos, do que fazer com esses processos e inquéritos em andamento, né? E é bom lembrar que naquela lista original do COAF, na qual constava o nome do Flávio Bolsonaro,
constavam os nomes, repito, de mais 26 deputados estaduais lá do meu Rio de Janeiro, cujos assessores tiveram movimentações bancárias atípicas. Um deles é o atual presidente da Alerj, o André Siciliano, do PT. Na época ele exercia de forma interina a presidência da Alerj, porque o Jorge Pisciani, que era presidente, foi preso, depois o Wagner Monte estava renovando licença médica, e aí depois houve a eleição e o André Siciliano foi preso. Aliás, uma parte da bancada do PSL se absteve, o PSL comandado lá pelo Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, então deixou ali o André Siciliano, que já tinha maioria, se eleger, embora houvesse sim uma parte do PSL que votou contra, mas outra parte só se absteve, né? Eu registrei aquilo na ocasião. Muito bem, o André Siciliano foi um dos identificados e a assessora que mais movimentou dinheiro foi a assessora justamente do petista, a Elisângela Barbieri, que eu apontei muito na época, teve uma movimentação bancária típica de 26 milhões e 500 mil reais. Então, todos aqueles casos de assessor do Eliomar Coelho do PSOL, do Carlos Mink, que foi ministro de Lula, todos aqueles casos estão aí englobados nessa decisão do Toffoli de suspender investigações baseadas no COAF. Foram beneficiados pelo Toffoli. Beneficiados pelo Toffoli. E essa decisão de quarta-feira vai dizer qual será o caminho a respeito de todos. Não adianta a gente querer fugir das evidências, né? Eu disse há muito tempo o seguinte: se o Flávio Bolsonaro não tem culpa, deixa rolar a investigação. Claro. Se tem, ele deveria ter se adiantado e dito o seguinte, que todos nós sabemos: olha aqui, rachadinha, um negócio que existe no Brasil inteiro, em todos os gabinetes, está aí a prova da lista. O primeiro, o campeão, é o cara do PT, etc, etc. E aí você diz: é erro, é crime, me arrependo, devolvo o dinheiro, pai, encerra o caso. Ao assumir, ao entrar sozinho em cena, querendo resolver o seu problema, que era um problema de meio mundo ali, ele permite que o PT esqueça esse presidente da Câmara, por exemplo, e fique cobrando o que o PT pratica desde sempre. Essa que é a maluquice que eu não entendo. E se eu vejo um negócio, me acusa, eu não tenho nada a ver, deixa rolar, investiguem. Se eu tenho um pedido de desculpas a fazer, eu faço. E teria encerrado esse assunto. Olha o que deu. E não terminou. As coisas vão se desdobrando. E um cara que é metido a esperto como o Toffoli não ia perder essa chance de estender a todo mundo. Resultado: você está numa lista que tem mais 30 caras, aí você protege os malandros, os que pegaram mais, tudo. Você vira alvo de crítica de ladrões, como são os militantes do PT, os parlamentares do PT que comentam esse caso como se eles fossem inocentes. E aí esse troço só cresce, a bola de neve.